Abra sua Bíblia comigo, o livro do profeta Isaías, capítulo 53. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, de quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Meus irmãos, é espantoso que o profeta Isaías, há 700 anos antes de Cristo, tenha feito um registro tão preciso, tão detalhado, tão meticuloso acerca da morte de Cristo. Boa parte dos verbos que compõem esse texto estão no passado, como se Isaías estivesse vendo um fato já ocorrido. E a descrição que ele faz é de um acontecimento já historificado, já alguma coisa acontecida. Tamanha precisão com que ele registra e relata este episódio que é o ponto nevrálgico do cristianismo. E esse texto vai relatar para nós, primeiro, que a cruz de Cristo não foi um acidente, mas foi uma agenda estabelecida por Deus. Este é um fato espantoso. E você e eu não poderíamos desconsiderar a grandeza, a profundidade e as implicações dessa verdade. Porque na mente de Deus e nos decretos de Deus, o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Ele nasceu para morrer. Ele nasceu para ser o seu substituto, seu representante e seu fiador. Na verdade, a cruz sempre esteve incrustada na mente de Deus e no coração de Deus. E Jesus Cristo jamais recuou diante dessa cruz. Ele marchou resoluto para ela, como um rei caminha para a sua coroação. Portanto, a cruz de Cristo, além de ser um fato já planejado na eternidade, expressa para você e para mim o gesto do maior amor de Deus por você.
Se você ainda tem dúvidas do amor de Deus, entenda que não há possibilidade de nós expressarmos de forma mais eloquente, mais vívida e mais profunda o amor de Deus por nós do que a manifestação da cruz. Ali aconteceu o maior de todos os sacrifícios, porque o Filho de Deus deixou a glória, deixou o céu, deixou a companhia dos anjos, deixou a companhia do Pai, a glória do Pai, e veio, se humilhou, se fez servo, foi perseguido, foi preso, foi insultado, foi cuspido, foi zombado, foi escarnecido, foi pregado na cruz. E eu queria que você então olhasse comigo para esse texto, para entendermos aqui algumas lições oportunas e preciosas. Primeira pergunta: quem é que levou Jesus à cruz? Por que ele foi para a cruz? O que resultou o Calvário? A primeira coisa que eu preciso entender é que a morte de Cristo não foi determinada por fatores circunstanciais. Jesus não foi para a cruz porque os judeus o perseguiram. Jesus não foi para a cruz porque Judas o traiu. Jesus não foi para a cruz porque o Sinédrio, de forma ilegal, formulou 2 acusações pesadas contra ele, sedição e blasfêmia. Jesus não foi para a cruz porque Pilatos, de forma covarde, contra a sua consciência, o condena. Jesus não foi para a cruz porque a multidão gritava em coro, em frene, crucifica-o, crucifica-o. A grande pergunta é: quem levou Jesus à cruz? O texto que acabamos de ler responde-nos esta pergunta de forma clara e insofismável. Com a sua Bíblia aberta comigo, por favor, no texto. Vejamos a resposta. Versículo 5. Somos informados que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. No versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. No versículo 8b, está escrito que por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. E no versículo 12, somos informados de que certamente ele tomou sobre si ele levou sobre si o pecado de muitos. Então preste atenção. O que levou Jesus à cruz? Foram os seus pecados, foram os meus pecados, foram os nossos pecados. Não foram os açoites, nem os soldados, nem o suplício da cruz que gerou a morte de Cristo. Diz a Bíblia que ele morreu pelos nossos pecados. E isso mostra em 2 coisas. Primeiro, a malignidade do pecado. Segundo, a imensidão do amor de Deus. Mas será que foram apenas os nossos pecados que levaram Jesus à cruz? Vamos ver o que a Bíblia nos mostra ainda mais. Segundo lugar, não foram apenas os nossos pecados que levaram Jesus à cruz, mas também o Pai o levou à cruz. Confira comigo, por favor. Está escrito no versículo 6. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Confira comigo o verso 10. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Preste atenção no que está escrito no versículo 4, a parte B. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então note isso. Os nossos pecados levaram Jesus à cruz. Mas quem levou Jesus à cruz foi o próprio Pai. O Pai o entregou. O Pai lançou sobre ele as nossas iniquidades.
algo que talvez a nossa mente não alcance, agradou a Deus moê-lo. Ele foi ferido de Deus. E por quê? Porque na pessoa do seu Filho, Deus vindicou sua justiça. Para Deus não condenar você ao eterno, ao inferno eterno, Deus puniu no seu Filho o seu pecado. Deus esmagou o seu Filho, para não esmagar você. Ele foi à cruz. Não foi porque Judas o traiu, ou porque Pilatos o condenou, ou porque os soldados o pregaram naquela cruz. Ele foi à cruz porque o Pai o entregou por amor. Mas ainda permanece a pergunta: quem levou Jesus à cruz? Ou o que levou Jesus à cruz? Primeiro, os nossos pecados. Segundo, o Pai. Terceiro lugar, Jesus Cristo voluntariamente foi para a cruz. Confira comigo o verso 4, por favor. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Voluntariamente, pessoalmente, espontaneamente. Confira o versículo 10. Quando Ele der Ele a sua alma como oferta quando der Ele a sua alma como oferta pelo pecado. Ele deu a sua alma como oferta pelo pecado. Ele deu. Não foi coagido, não foi forçado, não foi obrigado. E com isso, irmãos, nós chegamos a uma conclusão. É que Jesus Cristo não foi para a cruz por circunstâncias imediatas. Ele não foi um mártir do cristianismo. Ele não foi uma vítima de uma trama. Ele não foi um indefeso que caiu nas mãos de um sistema corrupto, que se não houvesse essa trama toda, ele escaparia da cruz. Não, ele veio para morrer. Ele veio para ir para a cruz. Esse plano já estava estabelecido na eternidade. E ele veio para cumprir esse propósito de Deus. E voluntariamente ele se entrega. Essa é a primeira verdade que Isaías 53 nos apresenta. Conclamo você para olhar um segundo ponto. Que tipo de sofrimento Jesus Cristo suportou na cruz? E o primeiro sofrimento, amados irmãos, foi o sofrimento moral e espiritual. Diz a Escritura que seu sofrimento foi repulsivo. Veja o verso 3 comigo. Ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, que sabe o que é padecer, de quem os homens escondem o rosto. Você passa e vira o rosto, gera asco, repulsa. É assim que os homens reagiram a Jesus Cristo. Seu sofrimento, diz o versículo 3, que não produziu compaixão nas pessoas e dele não fizemos caso. Não houve comiseração, não houve dó, não houve piedade, não houve qualquer sentimento de solidariedade ou de compaixão. Que tipo de sofrimento? Às vezes nós entendemos de forma tão equivocada as Escrituras. Quando Jesus Cristo, por exemplo, lá no Getsêmani, diz a Bíblia que ele desce do Monte Sião, do cenáculo, naquela noite em que Judas saiu para traí-lo. Ele vai com seus discípulos descendo, atravessando o vale de Cedron, mergulhando nas fraldas do Monte das Oliveiras, entrando naquele horto, jardim do Getsêmani. E a Bíblia diz que a sua alma estava muito angustiada até a morte.
E Jesus Cristo então deixa para trás parte dos discípulos e prossegue com Pedro, Tiago e João e diz para eles: vigiai comigo e orai. A minha alma está angustiada até a morte. E Jesus avança sozinho. E diz o texto que ele prostra com seu rosto em terra. E diz Lucas que a batalha que ele trava é tão cruel e tão dolorosa e tão atroz, que ele começa a suar sangue. E Hebreus nos informa que ele nesse momento começa a chorar convulsivamente. E ele está orando a Deus dizendo: Pai, se possível, passe de mim este cálice. E alguns imaginam que Jesus está antevendo os açoites, as cusparadas, os chicotes, rasgando-lhe as carnes, arrancando o sangue do seu corpo, ou que Jesus estaria ali antevendo aquela caminhada vexatória pelas ruas de Jerusalém, debaixo do lenho e dos apupos de uma multidão sangue sedenta, ou que Jesus estaria antevendo ali aquela cruz pesada, onde ele seria suspenso entre a terra e os céus, sofrendo cãibras, dores, sufoco, falta de ar, até a sua vida esvair-se. Não, 1000 vezes não. Jesus não está aqui pedindo que o Pai afaste esse cálice da dor física. O sofrimento de Jesus, sobretudo, foi um sofrimento espiritual. O que tinha dentro daquele cálice era a ira de Deus. A ira santa de Deus contra o nosso pecado. Deus é santo e Ele não pode contemplar o mal. Deus é santo e Ele não pode se deleitar em nós no mal. E este Deus, sendo santo, não podia nos receber passando por cima dos nossos pecados. Mas esse Deus, sendo santo, também nos ama com amor incompreensível, infinito e eterno. E para nos salvar, Ele precisava vindicar a sua própria justiça. E Jesus Cristo se apresenta desde a eternidade como nosso representante, como nosso fiador. E nesse momento Jesus Cristo está pronto para beber este cálice cheio da ira de Deus. E Ele sorve este cálice sozinho. Este é o sofrimento mais cruel que Jesus suportou naquele momento. Mas em segundo lugar, querido, Jesus Cristo tem um sofrimento emocional. Diz o versículo 3, que Ele foi o mais rejeitado entre os homens. Preste atenção nisso, o mais rejeitado entre os homens. Nunca homem algum foi tão rejeitado quanto Ele. Ele não foi um dentre os muitos rejeitados, diz o profeta com pressão. Ele foi o mais rejeitado entre os homens. Ele foi rejeitado pelo seu povo. Veio para o que era os seus e os seus não o receberam. Ele foi rejeitado pelos religiosos da sua época, que lhe chamaram de fanático, de mentiroso, de blasfemo, de pecador, de berrão, de endemoniado. Ele foi rejeitado pela mesma multidão que o aplaudiu. Hosana, Hosana, dizendo agora: crucifica-o, crucifica-o. Ele foi rejeitado pelas autoridades romanas. Herodes o Grande quis matá-lo quando era infante. Pilatos covardemente o entregou para ser crucificado. E Herodes Antipas escarnece dele. Ele foi rejeitado pelas autoridades judaicas. O Sinédrio forjou testemunhas falsas para assacar contra ele libelos acusatórios, acusando-o de sedição e blasfêmia, cuspindo no seu rosto. Ele foi rejeitado pelos seus apóstolos. Judas o traiu, Pedro negou e os outros o abandonaram e fugiram. Mas pior, ele foi abandonado pelo próprio Pai. Porque lá na cruz, quando ele se fez pecado,
quando ele se tornou maldição, quando não havia beleza nele, quando a feiura horrenda da nossa iniquidade estava nele, ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? O Pai não pôde ampará-lo, porque ele estava ali como nosso substituto, e Deus, o Pai, puniu o nosso pecado no seu Filho, para nos amparar eternamente. Que tipo de sofrimento Jesus enfrentou? Ele foi rejeitado, e ele ainda é rejeitado. Todas as vezes que você opta pelo pecado, e você ama mais o pecado do que a ele, diz Hebreus, que você está calcando debaixo dos seus pés, novamente, o sangue de Jesus. Jesus foi humilhado, diz o versículo 3. Humilhado, desprezado. Imagine o que significa Jesus Cristo, Criador do universo, o Deus da glória, sendo neste momento cuspido pelo Sinédrio. Imagine o que é o Filho de Deus, que poderia com a única palavra destruir o Império Romano, ser açoitado por um soldado, com chicotes de tiras de couro, com pontas de osso e prego, onde cada chicotada arrancava a carne. Imagine o que é o Filho de Deus, caminhando sob as ruas lotadas de Jerusalém, pelos becos estreitos daquela cidade, carregando uma cruz debaixo de vaias, de zombarias e de apupos de uma multidão louca. Imagine o que é Jesus sendo suspenso naquela cruz, e uma multidão tresloucada gritando: crucifica-o, crucifica-o. Imagine o que é o Filho de Deus, tendo as suas mãos rasgadas, seus pés cravados, sentindo sede, cãibras, dores terríveis, sendo humilhado. O que Jesus suportou naquela cruz? Ele suportou a ira de Deus, ele suportou a zombaria dos homens, e ele suportou castigos físicos indescritíveis. Veja você o que aconteceu no versículo 2. Diz o texto que seu semblante foi desfigurado. Ele não tinha aparência nem formosura, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Não é que significa que Jesus era feio, que Jesus não tinha beleza física, não é isso que o texto está dizendo. O que está dizendo é que quando ele foi para a cruz, toda a feiura nossa, toda a hediondez nossa, toda a deformação nossa, toda a degradação nossa, toda a iniquidade nossa foi colocada sobre ele. Seu corpo foi ferido. Se você perceber, as torturas foram crudelíssimas. Versículo 4 diz que nós o reputávamos por aflito, angústia, sede, cãibras, dores, falta de ar. Nós o reputávamos por ferido de Deus. Os nossos pecados cravaram Jesus naquela cruz. Ele foi oprimido. Pense comigo como isso deva ter acontecido. Desde o momento que Jesus é preso no Getsêmani, é acorrentado e levado ao sinédrio.
Lá o sinédrio cospe no seu rosto, forja testemunhas falsas e acusa-o de forma falsa. Acompanhe comigo Jesus sendo levado bem cedo ao pretório romano. E os judeus acusam. Pilatos tenta defendê-lo. Transfere-o para Herodes. Volta para Pilatos. E Pilatos, sem princípios, diz: então eu vou mandar açoitá-lo, depois eu o soltarei. E desfiguram Jesus, massacram Jesus. Arrancam a carne de Jesus. O sangue esborrifa. E depois os soldados ainda lhe cravam na fronte uma coroa de espinhos. E zombam dele, escarnecem dele, exatamente dentro das duas acusações de ser Deus e de ser rei. E depois que Jesus estava desfigurado, Pilatos o apresenta: eis aí o homem, eis aí o vosso rei, o que farei dele? E os judeus disseram: crucifica-o. E Jesus é exangue, abatido, tem que tomar aquela cruz pesada e caminhar pelas ruas acidentadas de Jerusalém. Imagino que esse filho de Deus apanhar, ser zombado, ser pregado naquela cruz. Imagina o que aconteceu naquele Calvário. Debaixo de zombaria, sendo suspensa agora naquele leito vertical da morte. A terra o expulsa, o céu o rejeita. E naquela cruz está a síntese de toda a justiça de Deus sendo vindicada. E de todo o amor de Deus sendo demonstrado. A Bíblia diz que a dor de Jesus, o sofrimento de Jesus, moral, espiritual e físico, é tamanho, a vergonha é tão grande, a humilhação é tão grande, o abandono é tão grande, que o universo inteiro entra em convulsão. Ao meio-dia, o sol esconde o seu rosto. As pedras se arrebentam nos vales, os túmulos são abertos. Porque o Filho de Deus está sendo ferido pelo seu e pelo meu pecado. E toda forma de ferimento Jesus sofreu. Sofreu contusão, sofreu laceração, sofreu penetração, perfuração e incisão. Todos esses cortes que penetraram no seu corpo, ele sofreu. Golpes, coroa de espinhos, lança, pancadas. A grande pergunta é: como é que ele reagiu a tudo isso? Primeira coisa que nós somos informados é que ele mansamente se entregou a tudo isso, como um cordeiro mudo que vai para o matadouro. Não abriu a sua boca. Não impôs aos seus exatores nenhuma palavra de ira e nem de vingança. Diz a Bíblia que ele ainda mais intercedeu pelos transgressores. Deus meu, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas a pergunta que precisamos agora parar e pensar: qual foi a recompensa de Jesus? Será que Jesus foi um coitado que caiu nas mãos de um sistema? Será que Jesus foi vítima da violência da sua época e por isso é que ele foi para a cruz? Será que ele não tinha mais capacidade de resistência e então ele teve que se render às autoridades, aos soldados romanos e ao Império Romano e aos judeus? Na verdade, irmãos, tudo isso estava planejado na eternidade. Tudo isso se desenrola literal
e detalhadamente de acordo com o plano e com o propósito do Pai. E Jesus enfrenta a cruz para vencer na cruz e receber gloriosa recompensa. Vamos ver. Em primeiro lugar, Jesus venceu a morte. Confira comigo o versículo 10. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. A morte não ia ter mais a última palavra na vida dele. Ele mataria a morte com a sua morte. Ele arrancaria o aguilhão da morte. Ele triunfaria sobre a morte. E ele instalaria a ressurreição e a eternidade e a imortalidade. Ele ressurgiu. Ele está vivo. Ele venceu a morte. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Segundo lugar, Jesus remiu um povo para Deus. Preste atenção nisso. Confira comigo os versos 11 e 12. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como sua parte, como os poderosos repartirá ele o despojo. Porque derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Louvado seja Deus, Ele nos comprou com seu sangue, Ele nos remiu, Ele nos resgatou, e Ele nos resgatou para Deus, para sermos um povo especial, para a glória de Deus. Terceiro lugar, Jesus chama um povo para si. Versículo 12 nos informa o seguinte: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. Jesus Cristo deu a sua vida pelo seu povo, e agora a Bíblia diz que o Pai dá esse povo para Jesus, como resultado do seu trabalho, do seu esforço, do seu sacrifício substitutivo na cruz. Em outras palavras, eu quero dizer para você o seguinte: que você é a recompensa de Jesus. O Pai deu um presente para Jesus, em virtude do sacrifício dele, deu você. É por isso que a Bíblia diz que ele verá o penoso fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. É por isso que Hebreus diz que ele não levou em conta a ignomínia da cruz, mas pela alegria que lhe estava proposta, ele se entregou. Eu quero terminar dizendo o seguinte para você: a cruz não é um sinal de derrota. A cruz é o maior sinal de vitória. Porque quando o diabo e as suas hostes pensaram que estavam prevalecendo sobre Jesus, levando a cruz por meio de homens maus, Deus sabota o plano do inimigo, porque foi exatamente nesta cruz que Jesus expôs os principados e potestades ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. Foi exatamente nesta cruz que Jesus Cristo pega o escrito de dívida que era contra nós e o rasga, e o anula, e o encrava na cruz. E diz: aquele que crê em mim já não deve mais nada, ele está justificado. Quanto custou a sua redenção? Custou tudo para Deus. Custou a vida do seu filho. Esse é o preço que Deus pagou para salvar você. A pergunta do profeta no começo agora é esta: quem creu, Senhor? Quem creu em nossa pregação? O que você vai fazer com esta mensagem? Se você não crer, você já está condenado, é o que a Bíblia diz. Quem crê tem a vida eterna, quem não crê já está condenado.
Porque eu posso lhe garantir que não existe outro meio de você ser salvo. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho, não existe outra porta. Não existe outro Salvador. Não existe outra possibilidade de você ser aceito por Deus. Frequentar uma igreja não é suficiente. Ser batizado não é suficiente. Ser presbiteriano não é suficiente. Ser um líder espiritual não é suficiente. Ser religioso, zeloso, não é suficiente. A não ser que você reconheça que Jesus Cristo pagou pelos seus pecados e morreu na cruz em seu lugar, e que o seu pecado é horrendo aos olhos de Deus, que o seu pecado merece a ira de Deus, e que você não pode ficar debaixo dos seus pecados sem ser condenado, a não ser que você olhe nesta noite para Jesus Cristo como seu substituto, como seu redentor. Não há esperança para a sua vida. Mas hoje, você pode se render a Ele. Você pode confessá-lo como o Senhor da sua vida. Você pode encontrar na cruz uma fonte de vida, de perdão e de redenção. Curva sua fronte. Vamos orar. Bendito é o teu nome, Deus. Porque tu não poupaste o teu próprio filho, antes por todos nós o entregaste. Bendito seja o teu nome, porque tu provaste a nós o teu amor, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Bendito seja o teu nome, porque Jesus Cristo voluntariamente veio ao mundo e se entregou para morrer em nosso lugar. Bendito seja o teu nome, porque não obstante aquele cálice estivesse cheio da tua ira pelo nosso pecado, Jesus Cristo sorveu todo sozinho, para nos dar a fonte da vida eterna. Bendito seja o teu nome, porque pela morte de Jesus Cristo, um novo e vivo caminho foi aberto, e dando-nos a bênção e a possibilidade de sermos reconciliados contigo. Bendito seja o teu nome, porque todo aquele que crê no Senhor Jesus tem a vida eterna. Bendito seja o teu nome, porque todo aquele que vem a Jesus, Ele não lança fora. Bendito seja o teu nome, porque nesta noite há copiosa redenção para o teu povo. Aplica, Senhor, esta palavra ao coração de todos aqueles que estão aqui nesta noite, e salva vidas aqui para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.